Graças a Deus por isso. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 13, a partir do verso 1. Evangelho do apóstolo Lucas capítulo 13, a partir do verso 1. Amém? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Jesus mesmo respondeu: não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Agora o verso 4 e 5 prosseguindo. Ele diz também: ora, cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, vô-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Interessante, Jesus está usando situações da época dele, fatalidades, tragédias que aconteceram, e chama a atenção de toda a população. Mas a vida é breve, a vida é rápida. Moisés fala no Salmo 90, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E Jesus nos mostra aqui que não é que eles eram, quando acontece uma tragédia, uma fatalidade, a gente pensa, mas será que eles têm alguma culpa especial para ser vítima desta tragédia? Né? A tendência da natureza humana é isso. E Jesus fala: não, todos estamos sujeitos à fatalidade. Fala, está amarrado no nome de Jesus, amém? Você que está aqui orando, crendo que Deus coloque anjos para te guardar, para te livrar de todo mal. Mas ele falou: olha, todos igualmente perecereis. Todos perecereis. Ele falou: qual é a urgência, qual é a prioridade maior, que independente de ser uma pessoa longeva, uma pessoa que foi vítima de uma tragédia, ele falou: todos igualmente perecereis. E ele falou: arrependei-vos, não é isso? Se, porém, não vos arrepender. Meu irmão, o passaporte para a vida eterna, a certeza da vida eterna é crer em Jesus, entregar a vida a Ele, ser um membro efetivo da igreja. Quem quer ser isso? Quem quer renovar cada dia, cada semana, seja em tempos de paz, seja em tempos de guerra, seja em tempos de alegria, seja em tempos de tristeza. Eclesiastes fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu, mas a palavra diz que o Senhor falou: olha, entenda que a prioridade maior não é buscar a condenação, é garantir a salvação. E só tem uma maneira de ser salvo: arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Abre comigo, por favor, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Marcos, né? Capítulo 1, versículo 15. Quando Jesus começou a pregar, qual era a mensagem dele? Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos declarar juntos? Você vai ler aqui e vai declarar. Eu vou começar a ler e você vai prosseguir, amém? O tempo está cumprido.
Oh, meu irmão, não importa se foi uma situação inesperada, você e eu estamos preparados. Nós temos a vida eterna, nós temos a promessa da vida eterna, nós somos mais do que vencedores. É tempo de arrepender, é tempo de pregar a palavra, é tempo de fazer a obra de Deus, é tempo de deixar as coisas deste mundo para trás, é tempo de não se envolver com coisas pequenas, coisas malignas, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nenhuma tentação será além da sua capacidade, porque junto com a aprovação, a tentação, Deus te dará o escape. Quem quer viver com esse sentimento, essa segurança, essa autoridade? Eu imagino a igreja lá no livro de Atos, a primeira geração da igreja apostólica, né? Que Pedro foi apóstolo, depois Paulo foi o apóstolo para os gentios, e mais os outros 11, os 10 com Pedro, meu irmão, e vieram os outros depois. Essa primeira igreja, ela vivia como se o reino estivesse aí à porta. Por isso que eles enfrentaram ali o Coliseu, os leões, eles enfrentaram perseguições, pressões, porque eles não tinham apego apenas às coisas aqui, mas eles tinham uma visão diferente. Quem quer ter uma visão diferente? Isso não é fruto da razão, isso não é fruto de você entrar lá no computador e perguntar lá para o computador te responder as coisas, como está comum hoje, né? Tudo vai lá e pergunta, e pergunta, e pergunta. Meu irmão, isso é fruto de algo insubstituível que chama Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Domingo é o dia de eu estar na casa do Senhor. Diariamente eu abro a palavra, eu faço a minha leitura. Diariamente eu tenho o meu tempo com o meu Senhor, porque tudo vai passar. Tudo é passageiro, mas o Senhor, o mais importante, o mais urgente, não é falar esse daqui é mais pecador que aquele, que tragédia, Deus me poupou e não poupou ele. Ele falou, não, todos estamos debaixo da mesma condição, mas também temos a mesma solução, temos a mesma oportunidade, que é arrepender e crer no Evangelho. E não é só arrepender. Jesus falou, quem não tomar a sua cruz e não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Você e eu que somos cristãos, meu irmão, nós começamos uma caminhada, e nessa caminhada, dia após dia, nós vamos ter que priorizar, nós vamos ter que tomar decisões em cima dos valores do reino. Nós vamos enfrentar situações que talvez deixaria pessoas em pânico, desesperada, mas a igreja apostólica no livro de Atos, ela venceu perseguições, tribulações, lutas. Por quê? Porque eles viviam um reino, porque eles tinham a presença do Espírito. Era real na igreja, era real no tempo de oração deles, era real quando abria a palavra, eles estavam ativados no Espírito Santo, eles estavam conectados com Deus, o passageiro com o eterno, o temporal com o atemporal. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Eu e você temos que ter esse entendimento. Esses dias nos levam a refletir muito, é ou não é? Que a vinda de Jesus está próxima, coisas que às vezes anos parecia tão longe de acontecer, começa a acontecer em 1, 2, 3 anos. É verdade ou não é? As profecias, as palavras, eu e você temos que estar preparados. Ontem à tarde eu falei com os líderes, nós temos que estar apercebidos. E o que mantém a nossa lâmpada acesa é o Espírito Santo, é a comunhão com os irmãos, é a nossa intensidade na obra de Deus.
Jesus falou: olha, todos perecerão. O mais importante é o quê? Arrepender, crer no Evangelho. Lá em Mateus capítulo 3 também, versículo 1, olha o que o apóstolo João Batista diz. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Fala, a palavra é eterna. Meu irmão, a mensagem de 2000 anos atrás é a mensagem presente, é a mesma. Ela não mudou. Pode mudar a liturgia do culto, pode mudar a estrutura dos prédios, mas a palavra, ela é inabalável, ela é sempre atual, ela não precisa ser atualizada. A palavra para esta geração do século 21 é: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E o calendário de Deus, o apóstolo falando com os líderes, numa reunião online, sexta-feira, ele falou: o calendário de Deus, o apóstolo Pedro diz lá, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que dia é hoje, irmão? Domingo. 2 dias. Está só há 2 dias que Jesus e João Batista começou a pregar. Nós estamos no ano 2025. Não passou nem 2 dias, porque Jesus começou a pregar aos 30 anos. É verdade ou não é? Então ele começou a pregar mais ou menos no ano 30. Então um dia é 1000 anos, 1030. Agora 2030 é 2 dias. A cronologia de Deus é bem diferente da nossa. A mensagem é a mesma, a urgência é a mesma, a prioridade é a mesma. Não importa as mudanças que aconteceram na humanidade, a urgência, a necessidade é a mesma. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Eu sou cristão, você é cristão. Nós temos que colocar em primeiro lugar Deus. Nossa prioridade maior é Deus. Quem quer colocar Deus como a sua prioridade maior? Não é deixar para amanhã, não é deixar para depois. Deixa não, fala para o seu irmão, deixa não, irmão. A sua oportunidade é hoje. Fala, a minha oportunidade, levanta as mãos, fala, a minha oportunidade é hoje. Irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é invencível. Você cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa que em Deus pode saltar muralhas, como diz Davi, pode vencer exércitos, pode superar dificuldades que você nunca imaginou que enfrentaria. Deus quer nos incendiar, Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo, mas para isso eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Abre comigo Hebreus capítulo 4, a partir do verso 7. Eu gosto de embasar a linha de pensamento nos textos bíblicos, né? Hebreus 4, volta um pouquinho, versículo 6, por favor. Ele começa dizendo aí, Hebreus capítulo 4, verso 6. Visto que, portanto, resta entrar alguns neste descanso, por causa da desobediência não entraram, aqueles que anteriormente foram anunciadas as boas novas. Muitos tiveram oportunidade, mas não aproveitaram. Quem vai aproveitar as oportunidades? Quem não vai deixar as boas novas passar?
quem vai decidir hoje, agora, falar: eis-me aqui, Senhor, eu renuncio o pecado, eu solto essas coisas que estão me impedindo de fazer a tua vontade, eu priorizo o seu reino de fato e não de boca para fora. Estou triste, mas estou em comunhão com Deus. Estou abatido, mas não me afasto da casa de Deus. Estou perseguido, mas não perco a minha intensidade na obra de Deus. Isso é ser empoderado do Espírito, isso é ser ativado. Não é apenas uma experiência emocional, não. É claro que o Espírito toca as emoções, mas isso é o menor. Fala para o seu irmão, o sentimento é o menor. O resultado maior, sabe o que é? Você tem poder para vencer o pecado, você tem poder para anunciar a palavra, você tem poder para se desvencilhar dos traumas, dos temores do passado, porque você está cheio do Espírito e você está ativado no Espírito. Poder de Deus sobre a igreja tinha esse poder, e a prioridade é hoje, a prioridade é agora. Jesus viu João Batista ser sacrificado, cortar o pescoço, primo dele, filho de Isabel, parente de Maria. João Batista era primo de Jesus. Ele se entristeceu, mas ele não tinha tempo, ele continuou pregando a palavra, ele continuou fazendo a obra de Deus. A palavra diz que quando ele recebeu a notícia que João Batista foi decapitado, o que Jesus fez? Foi para um lugar deserto, mas as multidões descobriram onde estava e foram atrás dele. Oh, meu irmão, há uma urgência, há uma necessidade. Nós temos que levar a palavra, nós temos que viver a palavra, nós temos que priorizar o reino de Deus. Por isso que ele diz aqui, olha, eles não entraram, eles não aproveitaram a oportunidade por causa da desobediência. E você que está na fonte certamente já ouviu falar: obediência retardada é desobediência. Quem está pronto para obedecer? Quem quer ser como Abraão? Abraão falou: entrega o teu filho Isaque, vai para o Monte Moriá, entrega o teu filho Isaque. No outro dia, logo de madrugada, Abraão preparou e seguiu com Isaque. Meu irmão, o tempo é hoje, o tempo é agora. Eu e você temos que priorizar o reino. Entrar no reino começa arrependimento, servir ao reino começa a fazer escolhas, negar o seu eu, negar os valores desse mundo e falar eu, negar muitas vezes momentos que você falou: não, Deus, eu não estou bem, mas eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. Quem entende o que eu estou falando diz amém. E ele diz, verso 7, de novo, fala comigo de novo, fala para o seu irmão, boas notícias, Deus te dará de novo, novamente, outra vez, a oportunidade de não perder o reino dele. Quem não quer perder o reino dele? De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. De tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Espere em Jerusalém até o dia de Pentecostes. Falou, a obra não será feita com recursos humanos.
A obra não será feita com dinheiro, se não fosse o nosso dia. Ele falou, a obra não será feita com tecnologia, a obra não será feita com redes digitais, a obra será feita pelo poder do Espírito Santo. Espera em Jerusalém até descer dos altos o Espírito Santo. O Espírito desceu, irmão. Incendiou eles começaram a pregar, Deus começou a fazer sinais, e eles foram na força do Senhor. Fala comigo, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Tomé estava chateado, faltou o culto, quem apareceu? Jesus. E ele ainda falou, só acredito se ver. Aí de novo, na outra reunião, Tomé foi, Jesus falou, vem cá Tomé, deixa de ser incrédulo. Eu ainda tenho uma obra para você. Meu irmão, quem crê que Deus tem uma obra para você, ainda nesta geração, quem não vai ficar falando das fatalidades, das tragédias, mas quem vai falar do reino, vai falar dos milagres, vai falar do poder, vai viver as maravilhas de Deus. Quem vai viver as maravilhas de Deus? Fala, Senhor Deus, eis-me aqui, hoje, agora, eu lanço fora todo o peso, toda angústia, toda opressão. Ah, Deus tem prioridades para mim e para você, mas a guerra é grande, irmão. A guerra é grande ou não é? Você recebe o depósito do Espírito e as guerras são grandes. Logo ali na frente você está precisando de mais. É verdade ou não é? Você está precisando de mais de Deus, mais da presença. Ainda bem que nós temos cultos, né, diários. Temos culto aos domingos, aos sábados. Temos cultos temáticos durante a semana, na quarta, na terça, na segunda, 7 da manhã, meio-dia. Meu irmão, quantas vezes surgem decisões? Jesus falou para Pedro, Tiago, João e os apóstolos, falou, olha, deixa aí. A hora que a empresa de Pedro prosperou, pegou um barco cheio de peixe, pagou as contas dele, falou, e agora o mar está para peixe. Jesus falou, deixa tudo, vem e segue, porque eu te farei pescador de homens. Deus quer mudar o nosso nome, Deus quer mudar a nossa prioridade. Você não vai deixar de ser um bom profissional, você não vai deixar de ganhar dinheiro, mas tudo que eu e você tem que estar conectado com Deus, com a casa de Deus. Senão não faz sentido. Por isso que nós estamos aqui, as famílias. Nós queremos passar para a nossa próxima geração, até 4 gerações, que nós temos condição de vivenciar. Nós queremos passar acima de tudo. Não é dinheiro, não é bom nome, com conquistas humanas, mas é passar essa visão do reino de Deus. Quem quer passar essa visão do reino de Deus? Isso se passa vivendo, priorizando, fazendo escolhas hoje, agora. Fala para o seu irmão, não é amanhã, é hoje, é agora. Salmo 90, versículo 12. O que Moisés, ele pede a Deus no Salmo 90, versículo 12? Ele fala, oh meu Deus, Salmo 90, estou abrindo aqui, versículo 12, ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Quem quer um coração sábio? Irmão, tem coisa que não vale a pena. Quem já ficou preso em coisa que não vale a pena e perdeu coisas preciosas? Quem já ficou? Tem coisa que não vale a pena, joga fora. Não estou falando de pecado não, falando de às vezes coisas
humanas, mas que não vale a pena. Ele falou, ensina-nos a contar os nossos dias. Se você for lá agora para Efésios capítulo 5, versículo 14, olha o que o apóstolo começa a nos ensinar, o apóstolo Paulo. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Às vezes uma tragédia, uma fatalidade nos leva a refletir. Quem já passou por um trauma, um momento difícil e começou a refletir em coisas que você nunca pensou? Quem já passou, né? Muitos encontram Cristo assim. Às vezes uma pessoa encontra Cristo, ele tá tão bem, parece que a vida está tão bem, de repente vem uma coisa inesperada, um susto, uma enfermidade, e ele começa a refletir, ele começa a falar com o pastor, ore por mim, começa a considerar a possibilidade de um culto, ou então ele vê isso acontecer, e ele fala, nossa, mas a vida é tão breve, o que eu tenho feito? O que eu tenho passado para a minha família, para os meus filhos? O que eu tenho experimentado? Ele fala, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Continua aí, remindo o tempo porque os dias são maus. Oh, meu irmão, quem não quer perder tempo com aquilo que não vale a pena? Quem quer priorizar o reino, chateado ou não chateado, vem para o culto. E triste ou alegre, vai para a conferência. Amém? Não se afaste de Deus, não se afaste do projeto de Deus. Administre bem o seu tempo, as suas emoções, a sua mente. Hoje as redes aqui querem dominar a sua mente. É verdade ou não? Nós temos que ter discernimento, sabedoria. Às vezes você está ali e nem vê o tempo passar. Ou remendo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Mas todas eram cristãs e esperavam o noivo. E as insensatas não tinham a reserva de azeite. Meu irmão, nós não podemos ser na vida cristã aquele que só tem para o gasto. Quem quer ter reserva? Quem quer ter reserva? Eu vou encher a minha botija de azeite. Quem vai encher a botija de azeite? Levanta as mãos e fala, vai transbordar. Eu vou chegar lá, que nem terra seca, e a chuva vai descer e vai encharcar esta terra, e eu vou transbordar. E não vos embriagueis com vinho, são alegrias passageiras, não é alegrias más, é alegrias legítimas. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Pensou a igreja primitiva, né? A igreja cheia do Espírito, enfrentou lutas, perseguições, mas estava incendiada. Irmãos, o Espírito e a palavra é mais poderoso que essas bombas que eles estão usando lá no Oriente. É um poder inexplicável, de transformação, de cura, de restauração, de libertação, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai,
Encontre motivo de agradecer aonde é difícil. Quem quer encontrar motivo de agradecer quando parece que só tem sentimento de reclamar? Eclesiastes fala que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Tu pode estar atribulado, mas tu está vivo. Se não tem nada para agradecer, meu irmão, renova a esperança. Você está vivo, tem esperança. Deus vai de novo trazer pão para Belém, aonde havia escassez, haverá fartura, ainda onde havia dor e luta, haverá alegria e júbilo, em nome de Jesus.